Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos e envio aqui a minha gratidão por vocês fazerem parte dessas pessoas que querem adquirir um pouco de conhecimento fora da curva, fora das caixas, fora das narrativas oficiais. Então hoje iremos conversar sobre os arquétipos. Você sabe o que é isso? Se sabe, ok, você pode expandir um pouco mais o seu conhecimento. E se não sabe, aqui estou eu, a tentar trazer um pouquinho de luz sobre o assunto. E para aqueles que querem saber qual é o arquétipo dominante na sua vida no momento atual, fica comigo até o final e eu vou fazer um pequeno exercício para você saber. Isso pode te ajudar a entender certos padrões, certos comportamentos em você mesmo e é de grande ajuda. Eu recomendo. Então, o que são arquétipos? São modelos universais de personagens, de símbolos. Também pode ser comportamentos ou situações que aparecem repetidamente em mitos da história. Também pode ser da religião, das culturas, ao longo de toda a história da humanidade. Eles representam padrões fundamentais da experiência humana. Esse termo, arquétipo, ficou popularmente conhecido principalmente por causa do grande psicólogo Carl Gustav Jung, que dizia que os arquétipos fazem parte do inconsciente coletivo, uma espécie de memória compartilhada por toda a humanidade. Lembrando que ele também foi uma das mentes mais influentes na espiritualidade moderna. Então, eu quero falar um pouquinho sobre ele, já que foi um personagem bem importante e relevante em muitos aspectos de tudo o que eu ando estudando e aprendendo ultimamente. Pois bem, ele nasceu em 1875, na Suíça, e morreu em 1961, com 86 anos. Foi psiquiatra, psicoterapeuta e fundador da psicologia analítica, também chamada como psicologia junguiana, vinda do nome dele, né, do sobrenome. E ele, na verdade, começou como um discípulo de Freud, mas acabou se afastando por ter visões muito mais amplas sobre a mente humana, especialmente sobre a espiritualidade, mitologia e o inconsciente. Jung descobriu os arquétipos analisando que em diferentes culturas e épocas as pessoas tinham sonhos, visões, fantasias com símbolos muito parecidos, mesmo sem essas pessoas nunca terem tido contato com mitologias antigas ou com esses símbolos religiosos e tal. Isso intrigou muito e fez com que ele começasse a investigar profundamente. E quanto mais investigava o tema, mais ele observava que certos temas e personagens, imagens, como o herói, como o velho sábio, a grande mãe, a sombra, o renascimento, os animais sagrados, etc., apareciam como padrões repetitivos em histórias de religiões, em sonhos, independente da origem cultural. Então, essas repetições o levaram à ideia e à conclusão final da existência do inconsciente coletivo. Então,
ele propôs que, além do inconsciente pessoal, que cada um tem, né? Que é onde ficam nossos traumas, as memórias, etc. Existe também o tal inconsciente coletivo, que é, digamos, o que conecta a todos. Então, é como se fosse uma camada mais profunda da psique. E ela é compartilhada por toda a humanidade. Olhem que interessante. E nesse nível mais profundo vivem os arquétipos, que são como estruturas primordiais da mente humana, moldando nossos comportamentos, nossos sonhos, nossas escolhas e até a nossa cultura. Para Jung, os arquétipos são portais para o autoconhecimento. Quando a gente reconhece qual é o arquétipo que está dominante no nosso comportamento, como vítima, herói, amante, etc., podemos equilibrar nossa psique e também evoluir. Ele também constatou que os arquétipos nos ajudam a realizar o que ele chamou de processo de individualização, ou seja, tornar-se quem nós realmente somos, de forma íntegra e consciente. Inclusive, o professor Hélio Couto também fala muito sobre os arquétipos e como escolher nos fala como copiar, modular, e nos pode trazer muitos benefícios. No caso o enfoque do professor Hélio, ele tem um enfoque bem particular, um enfoque próprio, que é um energético e também quântico. De acordo a ele, os arquétipos nos pode potencializar em características especiais, né, de cada pessoa, despertando qualidades específicas dentro de cada um de nós, como a liderança, a coragem, a sabedoria, a criatividade, ou também o amor próprio. Inclusive, podemos usar os arquétipos para resgatar, para equilibrar a nossa vida em aspectos emocionais, espirituais, inclusive até financeiros. Eles são ferramentas que podem trazer o equilíbrio, ativando energias que estão desativadas dentro de nós, adormecidas ou também reprimidas. O professor Hélio, ele relaciona os arquétipos com a física quântica e também a lei da atração, já que ao vibrar em determinada frequência, em uma frequência específica, né? Por exemplo, da abundância, ajuda a atrair a prosperidade assim a nós. Estudar e aplicar o conhecimento dos arquétipos nos permite trazer uma jornada de autodescoberta bem profunda, ajudando a entender padrões e comportamentos, também traumas, bloqueios, e também, pro lado positivo, a potencializar, né, as coisas boas que cada um tem. E isso é essencial para alcançar uma autoconsciência e a integração de todas as partes do ser. Ele também destaca que trabalhar com arquétipos ajuda a nos reprogramar de forma mental
de crenças limitantes, pois eles atuam diretamente no inconsciente, ou também muitas pessoas chamam o inconsciente de subconsciente, é a mesma coisa. Ao mudar os programas mentais através da energia de um arquétipo, muda-se a realidade externa. Eu vou dar alguns exemplos de arquétipos, os mais conhecidos, mais buscados e o que eles representam. Por exemplo, o número 1, o rei ou a rainha, né? Representa a liderança, a autoridade, a estabilidade, proteção, poder justo e desperta a habilidade de comandar a própria vida. A toma de decisões com sabedoria, atrai o respeito, a autoridade. Esse arquétipo ele é ideal para quem quer liderar projetos, assim como empresas, ou assumir o controle da própria realidade. O exemplo número 2 pode ser o guerreiro, guerreira. Ele representa a coragem, determinação, disciplina, ação, força interior. Esse arquétipo ajuda a superar obstáculos e enfrentar desafios sem medo. Também a agir com foco. Ele é extremamente útil em momentos de luta, de transição ou metas exigentes. O número 3 será o mago ou a maga. Representa a sabedoria, a transformação, o conhecimento oculto. Também o poder espiritual. Ele estimula a intuição, o autoconhecimento, o poder de transformar a realidade. E o arquétipo também da alquimia interior. O exemplo número 4, vamos dar o amante. O amante, feminino ou masculino, é a mesma coisa. Representa a sensualidade, o amor, o prazer, a conexão, criatividade. Ele serve para fortalecer as relações afetivas, também a criatividade. Ele fortalece as relações em geral, né? Também traz um grande magnetismo pessoal e afetiva. Ele também ajuda no amor próprio, na sensibilidade emocional, traz paixão para a vida. Então, por exemplo, uma pessoa que está em depressão, seria muito interessante usar o arquétipo do amante, porque ele trairá de volta para sua vida a paixão de viver. O quinto exemplo, vamos dar o sábio ou a sábia. E esse arquétipo representa o conhecimento, também a clareza, o discernimento, a verdade, a paz interior, ajuda na toma de decisões, na toma de decisões conscientes, a lidar com crises de forma madura e também a buscar a verdade, além das aparências. O segundo arquétipo, vamos dar o curador ou a curadora. Ele representa a compaixão, a cura emocional, a energia, a empatia, a regeneração e traz poder de cura, tanto para si mesmo como aos outros. E também promove o perdão, a aceitação, o equilíbrio emocional e é ideal para quem trabalha ajudando os outros, não é mesmo?
O seguinte exemplo seria o sétimo, o explorador ou a exploradora. Esse arquétipo representa a liberdade, a aventura. Ele busca a expansão em geral. Representa que a pessoa está buscando novas experiências e caminhos. Também ele traz a coragem para essas novas descobertas e para as mudanças. O seguinte arquétipo seria o inocente. Esse arquétipo representa a pureza, a fé, o otimismo, confiança na vida. Ele ajuda a manter a esperança, a trazer leveza, também milagres e ver o mundo com os olhos do coração. Ele é muito poderoso para manifestar a fé. Desculpem. O herói, seguinte arquétipo, herói, heroína, representa a superação. Também coragem, sacrifício, força de vontade. Ele ativa a força interior de cada um para vencer os grandes desafios, os medos, os traumas e alcançar a vitória com honra. O seguinte, vamos ver o rebelde. Esse arquétipo representa a transformação, a ruptura de padrões, também a liberdade, a revolução. Ele é ótimo para quem quer romper com sistemas, com padrões limitantes, mudar de vida, sair do óbvio e ser autêntico. O criador ou a criadora. Esse arquétipo representa a criatividade, a inovação, a manifestação, a visão artística. Ele desperta o poder de criar algo único, original, já seja em artes, nos negócios, pode ser ideias ou mesmo uma nova realidade. Ele é ideal para artistas e empreendedores. O seguinte seria, vamos dizer, o arquétipo da mãe ou do pai. Esse arquétipo representa a nutrição, cuidando e protegendo a estrutura ativa. Ele também representa o acolhimento, a responsabilidade, o amor incondicional. Ele é ótimo para fortalecer os vínculos familiares ou para desenvolver também a empatia. Seguinte, o mentor ou a mentora. Esse arquétipo representa o ensinamento, a transmissão de sabedoria. Ele ativa a vocação de ensinar, de orientar. Também, quem sabe, guiar, inspirar os outros. Ele seria muito bom para quem quer assumir um papel de liderança, tanto na sociedade ou também de forma espiritual. O seguinte seria o visionário ou a visionária. Representa a intuição, o futuro, missão de vida e ajuda a enxergar além do presente, alinhar-se com o propósito de algo maior. E, bom, eu vou dar alguns exemplos de arquétipo também de animais e o que eles representam, beleza? O leão representa a coragem, a liderança, a nobreza, a autoconfiança. Ele traz força de liderança, já que na vida real é o animal que é considerado o rei da selva, não é mesmo? Ele tem muita presença,
Portanto, é ideal para quem quer assumir o comando da sua própria vida ou destacar em algum ponto. O seguinte de animal será a águia. Esse arquétipo na família dos animais é o mais poderoso de todos. Inclusive, o professor Hélio Couto sempre diz que uma pessoa que trabalha sobre o comando de outras nunca deveria usar esse arquétipo, porque enquanto um chefe chegar a ver que você use esse arquétipo, ele vai te mandar embora. E é real, eu já escutei testemunhos disso e assim, é super poderoso mesmo. Bom, vamos lá. A águia representa a visão de liberdade, também a sabedoria, a conexão com o espiritual. E ele ajuda a enxergar além, também na toma de decisões estratégicas, já que a águia ela tem uma visão desde cima, não é mesmo? E ela também ajuda a libertar-se de padrões, de prisões mentais, né, que estão te aprisionando. Seguinte dos animais, vamos falar sobre o lobo. Ele representa o instinto, a lealdade, a inteligência, o espírito de grupo e ajuda no equilíbrio entre a independência e o trabalho em equipe. Ele é ideal para quem quer desenvolver a liderança com empatia e sabedoria. O seguinte, vamos falar sobre a coruja. Representa a intuição, mistério, sabedoria oculta e conecta com o inconsciente. Ele ativa a percepção além das aparências. Ele é muito usado para despertar o poder oculto, a sabedoria ancestral. E o seguinte, vamos falar sobre o cavalo. Representa a liberdade. Ele tem muita força vital, movimento, resistência, traz impulso para mudanças e resistência emocional. Também traz liberdade interior. Ele é perfeito para quem busca autonomia e superação. O seguinte será o tigre. Ele representa o poder, a sensualidade, foco, instinto. Esse arquétipo ativa o magnetismo pessoal, o foco no objetivo, a coragem de agir com intensidade. Ele é ótimo para situações que exigem ousadia. O seguinte, o urso, ele representa força de introspecção, olhar para dentro, cura e também proteção. Como influência desse arquétipo, ele traz estabilidade emocional, traz poder de cura, mas nesse caso é cura interior para si mesmo. É capacidade de enfrentar a solidão com sabedoria, já que é um animal que normalmente na natureza, na vida real, ele é um animal que se isola durante o inverno, enfim. A serpente, ela representa a transformação, o renascimento, também energia vital, ajuda a passar por grandes mudanças internas. Ela desperta a energia sexual e também energia espiritual. Ela é muito associada ao poder de regeneração. O seguinte arquétipo seria, vamos falar sobre a borboleta.
ela representa a transformação, a leveza, a beleza. Beleza pelos ciclos da vida. Traz renovação emocional, a aceitação dessas fases da vida. E ajuda na transição entre o antigo e novos caminhos. O golfinho representa a alegria, a inteligência, a comunicação, a harmonia. Ele ajuda a equilibrar a razão e a emoção, ou seja, o cérebro e o coração. E incentiva a leveza, a conexão com os outros de uma forma amorosa. Pessoal, eu trouxe esses arquétipos, mas existem muitos outros. E eles podem ser usados como imagem de fundo de tela, no computador, no telefone, em camisetas, em objetos, em símbolos de decoração, também em joias. E em cada momento da vida podemos usar algum arquétipo diferente, dependendo do que queremos realizar, ativar, potencializar. E em algum dos seguintes vídeos eu quero fazer alguma ativação assim aqui, bem curta, para quem quiser ativar escolher algum arquétipo e ativar, para começar a usar. E eu estava quase esquecendo de dizer que eles também podem ser usados em meditações e em visualizações diárias, né? Quando você escolher usar, por exemplo, o arquétipo do cavalo, quando você for fazer a sua meditação, você pode se imaginar com a força do cavalo, um cavalo livre, correndo ao longo do mar, qualquer coisa assim, de uma forma simbólica, ok? E lembrando a vocês que a cada semana tem vídeo novo aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, corre e se inscreva para não perder nada. E assim, toda vez que eu subir algum novo vídeo, você vai ser notificado e poderá acompanhar o conteúdo novo. E se você gostou do tema, por favor, deixe o seu joinha, e assim você me ajuda, e também o YouTube considera que esse conteúdo é relevante e oferece ele para mais pessoas. Então, faça isso, não te custa nada. Obrigada. E outra coisa que eu gostaria de falar é que, dependendo do momento que a gente está vivendo, temos algum arquétipo mais influente na nossa vida que outros. E esse arquétipo nos ajuda, saber qual é que nos está influenciando, nos ajuda a entender certos padrões de condutas que talvez estamos tendo e não entendemos. E, inclusive, quando você escolhe um arquétipo para copiar ele, digamos, durante um tempo você pode até conseguir balancear aquele outro que estava predominante na sua vida. Eu quero fazer o exercício que eu comentei no começo do vídeo. E coloquem aqui embaixo nos comentários para mim. Eu irei explicar a cada um de vocês o que significa, para quem quiser fazer, né? Então, pegue papel e caneta para anotar as suas respostas. É uma coisa rápida, curta, mas é melhor você anotar em algum lugar. E me responda o primeiro que vier na sua mente, sem deixar se influenciar pela sua mente analítica, ok? Então vamos lá. Feche os seus olhos por alguns segundos e respire fundo.
imagine que você está entrando em uma floresta misteriosa. Você caminha em silêncio por entre as árvores, sentindo que algo ou alguém está prestes a aparecer. De repente, uma figura surge na sua frente. Essa figura é um símbolo e tem todo um significado. E também irá trazer clareza para você entender certos fatos na sua vida atual. Pode ser uma pessoa, um animal, um ser mítico, um elemento da natureza. Agora me responda. Quem ou o que apareceu para você? Anote aí a sua resposta e depois você coloca para mim nos comentários. A pergunta número 2. Qual foi a primeira sensação que você teve ao ver isso? Pode ser segurança, medo, ansiedade, poder, confiança, tranquilidade, etc. Anota no seu papel. A pergunta número 3. O que você sente que essa figura representa na sua vida atual? Pode ser força, mudança, cura, liderança, amor, solidão, etc. Agora, a seguinte pergunta e a última será: o que você ouviu? Ela te disse alguma coisa? Ela te trouxe alguma mensagem? Te fez algum gesto? Ou apenas te observou? Então, colocando as suas respostas aqui embaixo, nos comentários, eu posso te ajudar a identificar o arquétipo que está ativo nesse momento na sua vida. E o que ele representa, claro. Façam esse pequeno teste e eu tenho certeza que muitos podem se surpreender e irão gostar. Até a próxima!